as Escrituras, a palavra do Senhor, ali em 1 Samuel. 1 Samuel, vamos estar ali meditando na palavra do nosso Deus. Capítulo de número 30. Antigo Testamento, ou como alguns dizem, o Primeiro Testamento. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo de número 1. Para a glória do nosso Deus, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Eu já vejo aí que os irmãos já encontraram, os irmãos estão afiados, são bons de Bíblia. Então vamos lá, está escrito assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Algumas versões dizem assim: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E esse Deus se faz presente aqui neste lugar. A Ele nós adoramos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus bendito, é em nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos nesta manhã. Eu quero pedir, meu Deus, a Tua bênção nesta hora. Fala, meu Deus, com a Tua igreja. Fala, meu Deus, com o Teu povo. Meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece qual é a necessidade, meu Deus, de cada um. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor flua aqui neste lugar. Eu quero ser boca do Senhor, meu Deus, nessa terra, para este povo. Meu Deus, faz o teu querer e a tua vontade, Senhor, aqui neste lugar. Assim, Senhor, nós te agradecemos no poderoso nome do seu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Os irmãos podem aí tomar o seu assento, para a glória do nosso Deus. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, ela mostra-nos, revela-nos que Davi, ele foi um homem escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu a Davi, não foi o homem. Mesmo ele sendo o menor da casa do seu pai, o mais desprezível entre os seus irmãos, Deus optou por escolher a Davi. Porque é assim que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para que sejam. E não cabe a nós questionar o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele faz o que ele bem entender, ele faz o que lhe apraz. Não há quem possa impedir o agir de Deus, não há quem possa, irmãos, dizer ao Criador, faça isso ou faça aquilo, porque Deus, ele faz aquilo que ele bem entender. E nós podemos ver que mesmo Davi sendo o pequenino na casa do seu pai, Deus o escolheu. Na sua época houve um rei chamado Saul, e Saul, infelizmente, ele desobedeceu ordens que foram lhe dadas pelo próprio Deus. E então Deus havia rejeitado a Saul.
Mas Deus ali através do profeta Samuel, Deus falou ali com ele: olha, até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu, Senhor, já tenho rejeitado a ele. Imagina só, irmãos, alguém ser rejeitado pelo próprio Deus. E a palavra de Deus, ela fala-nos que Saul, ele foi rejeitado, porque o Senhor deu ordens para ele, e ele resolveu andar segundo o seu próprio coração. E Deus fala ali a Samuel: vai lá até a casa de Jessé, o belemita, porque eu já tenho me provido de um novo rei. Eu já tenho me provido de alguém que vai reinar sobre esta nação. Deus disse: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que reine sobre Israel? Deus, ele diz: pega o vaso de azeite e vem, enviar-te-ei até a casa de Jessé, o belemita, lá vai estar aquele que será o novo rei. Aleluias. E Samuel, obedecendo ao Senhor, ele vai até a casa de Jessé, e ali nós conhecemos toda a história. Então Davi, ele é ungido diante dos seus irmãos, e a Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele dia, depois daquele momento, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se apoderou de Davi. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor estava com ele em todo o tempo. E nós podemos ver, irmãos, depois disso, Davi vencendo ali a Golias, naquela batalha tão conhecida por todos nós. Mas nós podemos ver que depois daquele episódio, nós podemos ver que Davi, ele passou a ser popular. Davi passou a ser conhecido. E ali um grupo de mulheres começaram a cantar, a louvar, a exaltar a Davi. E então aquele ato causou inveja. Aquele ato trouxe uma certa ira ao coração de Saul. E nós podemos ver que dali em diante, Saul, ele começou a perseguir ali a Davi. Davi, ele teve a oportunidade por 2 vezes ali de matar a Saul, mas ele tinha um entendimento que se Saul estava ali, é porque era vontade de Deus, apesar de que foi o povo que pediu que Saul viesse reinar. Mas ele disse: eu não vou matar o ungido do Senhor. Ele poderia muito bem por 2 vezes acabar com a vida de Saul e assumir aquele trono, mas ele sabia muito bem que tudo tem o seu tempo, que tudo tem a sua hora. Ele sabia muito bem, irmãos, que há um tempo determinado pelo próprio Deus para todo propósito aqui nessa terra. E ele não fez nenhuma questão de querer correr na frente, de avançar no tempo, mas Davi, ele simplesmente confiou em Deus, confiou no Senhor, mesmo sendo perseguido, mesmo correndo risco de vida, Davi continuou crendo no Senhor. Mas entenda isso, irmãos, crer no Senhor também é ter prudência, porque mesmo que Davi acreditava no Senhor, Davi, ele não tentava o Senhor. Porque eu tenho a promessa de Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele fugia, ele corria de Saul, porque ele sabia que ele não poderia tentar a Deus, mesmo sabendo que Deus era com ele. E então nós podemos ver aqui, irmãos, que Davi, ele estava fugindo, ele estava ali se escondendo de Saul. Ele chega até uma terra de Deus para pedir socorro, para pedir ajuda a um rei chamado Aquis. Isso nós encontramos em 1 Samuel, capítulo de número 27, e o versículo de número 1. Eu vou ler aqui para que nós venhamos entender. Acompanhe 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Está escrito assim: disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pelas mãos de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens, que com ele estava Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um à sua casa. Davi com ambas suas mulheres, Ainoã, Jezelita, Abigail,
a mulher de Nabal o carmelita, e sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em buscar. E disse Davi a Quis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu a Quis naquele dia a cidade de Ziglag, pelo que Ziglag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Então Davi estava fugindo ali de Saul. Ele chega naquela terra, a terra dos filisteus. Ele tem um encontro ali com o rei chamado Aquis, que era o rei de Gate. E ele diz: olha, até quando eu vou ficar fugindo de Saul? Ele foi pedir ajuda no momento em que ele estava precisando. E ele disse: olha, me dá um pedaço de terra, um lugar onde eu possa ficar, para que eu não fique com o rei na terra real. E então ali de muita bondade, Aquis, ele disse para ele: então eu vou lhe dar Ziglag. E nós podemos ver que Ziglag foi o lugar onde Davi morou ali por 1 ano e 4 meses. A família de Davi habitou ali naquele lugar. Os soldados de Davi também estavam ali naquele lugar. Mas nós sabemos que Davi e o seu exército, irmãos, era um povo de guerra. Davi e o povo de Israel estavam constantemente guerreando. E então aqui nós podemos ver que Davi, ele sai para uma batalha. Davi, ele leva consigo os seus homens. E a cidade de Ziglag agora ficou desprotegida, porque ali naquela cidade ficou a família de Davi, as mulheres de Davi. Quando fala mulheres, é porque naquela época ainda era permitido. Hoje na nova aliança, nós sabemos que digno ao homem é ter apenas uma só mulher. Mas diz ali que as mulheres de Davi estavam ali, os filhos de Davi estavam ali. E então, irmãos, a cidade desprotegida, Davi guerreando, soldados guerreando. E eu creio, irmãos, que Davi pensava com seus soldados: vamos voltar agora para Ziglag, vamos descansar, vamos ver a nossa família, vamos abraçar os nossos filhos, vamos ter com as nossas mulheres. Mas diz a Escritura que quando Davi chega a Ziglag com seus soldados, o que eles encontram ali é uma cidade totalmente destruída. A Bíblia fala-nos que a cidade foi colocada a fogo, porque os inimigos amalequitas invadiram, deram com ímpeto naquela cidade. E diz a Escritura que levaram cativas as mulheres de Davi, levaram os filhos de Davi, levaram a família dos soldados, levaram os bens, levaram as ovelhas, levaram tudo que eles tinham ali. Mas o que mais precioso eles tinham é a família, porque aquilo que mais precioso nós temos, irmãos, é a família. Porque os bens nós podemos até perder, nós trabalhamos, nós conquistamos, Deus nos dá graça, porque todas essas coisas são passageiras. Mas nós sabemos que a família é uma instituição sagrada, criada pelo próprio Deus. Então o inimigo começou a mexer na família de Davi, na família dos soldados de Davi. Porque, irmãos, tudo aquilo que Deus ele dá valor, nós podemos ver, irmãos, que é alvo do nosso adversário. Nós temos visto nos dias de hoje, irmãos, a família sendo muito atacada, sendo muito bombardeada. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele dá valor à igreja, e nós temos visto a igreja sendo bombardeada em todo lugar do mundo, porque aquilo que Deus dá valor, o inimigo investe pesado, irmãos. E o inimigo investiu contra a família de Davi. E nós podemos ver, irmãos, que quando mexe com a nossa família, nós não ficamos felizes. Quando mexe com a nossa família, nós oramos, nós buscamos ainda mais, porque nós amamos, nós temos esse entendimento, que é algo criado por Deus, é algo que Deus confiou nas nossas mãos. E então aqui nós podemos ver que mesmo Davi sendo um homem ungido, escolhido por Deus, um homem cujo Espírito do Senhor estava sobre ele, passou por um período difícil na sua vida. E a Bíblia diz que quando Davi ele vê a cidade daquele jeito, Davi ele começou a chorar. Aqui está escrito, no versículo de número 4, onde nós lemos que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais forças para chorar.
Nós podemos ver, irmãos, que Davi ele chorou e não foi pouco, Davi ele chorou e foi muito, porque ele já não tinha forças mais para chorar, talvez ele já não tinha mais nem lágrimas para chorar. Ele fazia que nem Ana quando estava no templo, apenas balbuciava, chorou tanto que já não tinha mais nem lágrimas, aleluias. Davi ali começou juntamente com seus homens a ver a situação que se encontrava aquela cidade. Quando foi procurar sua família, aonde estava a sua família? Havia sido levada pelos inimigos, havia sido levada pelos adversários. Irmãos, e não é errado nós chorarmos diante de uma situação complicada, porque nós somos humanos, nós não somos robôs. Nós enfrentamos, passamos por situações que nós não gostaríamos de passar. Davi, irmãos, ele chorou, Davi se lamentou. A Bíblia diz que Davi ficou angustiado, porque aqueles que se diziam estar próximo de Davi começaram a tentar apedrejar. O povo estava angustiado e o povo começou a colocar a culpa em Davi. Davi, a nossa família foi saqueada. Davi, você não fez nada. O povo dizia, vamos apedrejar a Davi, porque a culpa é de Davi. E nós muitas das vezes temos esse costume, irmãos, de querer transferir a culpa para outros. Porque a culpa não era apenas de Davi e os soldados, porque também não ficaram protegendo a cidade. E então eles falaram, vamos apedrejar a Davi. Imagina, Davi perdeu a sua família, perdeu os bens, a cidade queimada. E aqueles que se diziam estar ao lado de Davi, dizendo, nós vamos te apedrejar. Mas Davi, irmãos, ele poderia muito bem se entregar àquela situação. Mas não foi isso que Davi ele fez. Davi sim, ele chorou, Davi sim, ele lamentou, mas isso foi momentâneo. Davi não se entregou ao lamento, Davi não se entregou ao choro. As escrituras falam-nos que todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Chorar nós podemos até chorar, lamentar nós podemos até lamentar, mas isso não pode perdurar por muito tempo não, irmãos. Há dias que os dias são maus, há meses que parece que nunca vai terminar, mas irmãos, nós não podemos nos entregar às circunstâncias e à situação. Nós temos que nos levantar, ir para os braços do Senhor e falar, Senhor, talvez eu não tenho muita força não, mas no Senhor eu vou me fortalecer, eu vou congregar, eu vou adorar, eu vou te buscar, eu vou te exaltar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar nessa peleja. Louvado seja Deus. Ele se fortaleceu em Deus, se fortaleceu no Senhor, irmãos. Muitas das vezes nós passamos sim por isso, nós temos que lidar com as culpas. Quem sabe Davi não se sentiu culpado. Nós temos que nos lidar com as acusações. Irmãos, mas nós podemos ver a palavra de Deus dizendo, em Isaías 40, versículo 29, Davi estava cansado da situação, mas Isaías 40, 29 diz que o nosso Deus, irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus a qual nós adoramos, o Deus a qual nós viemos buscar aqui nesta manhã, diz que Ele é quem dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você diz, eu já estou cansado, pastor, eu tenho orado e parece que nada acontece, eu tenho intercedido pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu esposo, por um ente querido, eu tenho buscado por uma causa, e muitas das vezes, irmãos, nós nos cansamos, porque nós buscamos, nós oramos, e parece que algo não acontece, mas irmãos, eu quero dizer para você hoje aqui, busca força em Deus, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Se você
você está cansado, Deus Ele multiplica as suas forças nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Se você está cansado, Deus multiplica as tuas forças nesta manhã. Se você não tem nenhum vigor, o Senhor revigora a tua força, meu irmão, porque você não pode parar, você não vai recuar. Está difícil, tá? Deus Ele sabe, mas Deus está nos exortando nesta manhã a buscar forças nele, forças no Todo-Poderoso, porque o Deus que usou Isaías para dizer isso à nação, é o Deus que nós servimos e adoramos aqui nesta manhã, meu irmão. Receba vigor, o Senhor multiplica as suas forças. Se você está cansado, o Senhor te renova nesta manhã, porque você não vai parar, você não vai ficar a se lamentar, você não vai ficar a chorar, mas você vai se levantar e viver a promessa que Deus tem para você e para a tua casa. Louvado seja Deus, aleluias. Foi assim também, irmãos, com Moisés. Moisés passou um período muito difícil e complicado na sua vida. Eu quero mostrar aqui para os irmãos, no livro de Êxodo capítulo 17, versículo de número 1. Se você quiser apenas ouvir, eu vou estar lendo. Êxodo 17, versículo 1 está escrito assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Versículo 5 então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara com que feristes o rio, e vai. Deus falando conosco, que vai, não olhe para trás, vai à frente, adiante. Versículo 6: e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Olha só, irmãos, um povo ingrato, um povo querendo transferir a culpa para Moisés. Moisés, por que nos tira do deserto e nos coloca, por que nos tira do Egito e nos coloca no deserto, em um lugar onde não tem sequer água para nós bebermos? E Moisés, irmãos, olha só, a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos que já passou por essa terra. Imagina só, irmãos. E Moisés, ele clamou ao Senhor, falou: Senhor, faça alguma coisa, porque daqui a pouco esse povo vai me apedrejar, porque eles estão pedindo água e não tem água, estão colocando a culpa em mim. E Deus, irmãos, falou com ele: pega esse cajado que está nas suas mãos, ou seja, vai com aquilo que você tem, Moisés, vai com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, pega o cajado e vai, não fique parado aí não, vai, avance, vai para frente, não olhe para trás, não dê ouvidos àquilo que o povo está falando. Eu sou contigo, eu vou ir contigo, Moisés, eu estarei contigo. O Senhor deu forças para ele. Deus, ele disse: estarei diante de ti ali sobre a rocha em Horebe, e então você ferirá a rocha, e da rocha vai sair água, e esse povo vai beber. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, você não vai morrer apedrejado por essas pessoas não. No dia em que você for, vai ser porque eu vou lhe recolher, mas você não vai ser apedrejado por essas pessoas não. Deus deu forças a ele, ele foi e fez conforme a vontade de Deus. E, meu amados, o lugar onde não tinha água para o povo beber, saiu água da rocha, porque é assim, irmãos, que Deus faz. Imagina se Moisés estivesse ali dando ouvidos
ouvimos a voz do povo. Imagina se Moisés dissesse: é verdade, vocês têm razão, vamos voltar para o Egito, vamos ficar lá, é melhor, vamos ficar lá comendo pepino, melão, cebola, lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos água, é verdade, vamos voltar, vamos dar meia volta. Não, irmãos, Moisés avançou porque ele sabia que Deus tinha algo maravilhoso para ele lá na frente. Louvado seja Deus, ele clamou ao Senhor. Ele não tinha forças, mas o Senhor foi a força dele. E muitas das vezes nós queremos recuar, parar no meio do caminho. Irmãos, Deus ele sabe aquilo que nós podemos suportar. Deus ele sabe a carga que cada um de nós podemos levar, irmão. Se está difícil para você, imagina para Moisés. Se está difícil para você, imagina para Davi, quando chegou na cidade, viu a sua família saqueada, os seus filhos, as suas mulheres, o gado, a cidade totalmente queimada. Então, irmãos, nós temos que ter esse discernimento. Foi difícil para os homens de Deus, foi, mas o Senhor ajudou eles, o Senhor esteve com eles. Isso está difícil para mim e para você, irmãos, creia também que o Senhor nos ajudará. Se fortaleça em Deus, se fortalece no Senhor. Faça como Davi, faça como Moisés, clame a Deus, clame ao Senhor, porque certamente esse Deus ele nos ajudará. A boa mão de Deus, ela nos ajudará. A boa mão do Senhor, irmãos, ela nos ajudará. Eu repito mais uma vez para ficar gravado no teu coração: a boa mão de Deus, ela nos ajudará. Você que pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E voltando para o texto, aonde nós lemos sobre Davi, nós podemos ver, irmãos, que valeu a pena Davi buscar forças no Senhor. Eu já estou encerrando por aqui, mas o versículo 17, 1 Samuel 30, 17, diz assim: feriu-os Davi. Quem Davi feriu? Seus inimigos, aqueles que haviam roubado a sua família, seus bens. E diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Louvado seja Deus. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam diante do outro gado e diziam: esse é o despojo de Davi. Valeu a pena, irmãos, Davi buscar ao Senhor e se fortalecer no Senhor, porque tudo aquilo que foi roubado depois lhe foi trazido de volta. Tudo aquilo que o inimigo tomou dele, depois o Senhor o restituiu. O Senhor disse ali a Davi: Davi, vai, sobe contra os amalequitas. Irmãos, eu quero aqui deixar um parêntese nesta mensagem, já que nós falamos de família. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus familiares. Talvez tenha alguém na tua família que foi saqueado, roubado pelos amalequitas. Vamos dizer que de repente essa cidade de Ziklag representa a igreja ou a casa do Senhor. Vamos dizer assim. Talvez um dia teve alguém na tua casa, na tua família, que já esteve na casa do Senhor, que já esteve adorando ao Senhor, já esteve sob os cuidados do Senhor, mas hoje não está mais, foi saqueado, roubado pelos amalequitas. Deixa eu dizer algo para você: não desista da tua casa, não desista da tua família. Faça como Abraão, quando teve a sua família saqueada, que reuniu os 318 e diz: vamos lá, vamos resgatar a nossa família. Meu irmão, esta é uma palavra para a tua casa, para a tua família. Você veio hoje representar a tua família, hoje aqui, não desista. Continue orando, continue clamando, porque eu creio que Deus ele tem poder de trazê-los todos à sua presença novamente.
E talvez aquele que você diz, pastor, mas não esteve na casa do Senhor, já orei por ele, jejuei, mas nada. Fique frio, fique tranquilo, fique calmo, porque no tempo de Deus, irmãos, a obra vai ser feita. No tempo de Deus a obra vai ser feita. Guarde esta palavra no teu coração, no tempo de Deus. Porque às vezes nós falamos assim, mas dá vontade de abrir a cabeça dessa pessoa, enfiar a Bíblia lá, para que ela possa entender que está errado, que não é assim. Mas tenha paciência, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. No tempo certo Deus fará a obra. A sua família é do Senhor. Você pode dizer isso? Diga, a minha família é do Senhor. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, essa é a nossa fé, a nossa família é do Senhor. Alguns podem ter se perdido, sido roubado, atraído pelas coisas desse mundo, mas nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando, e eu creio que esse Deus poderoso nos dará vitória. Eu vou orar por você e nós vamos aqui entoar um louvor ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui nesse momento, meu Deus, eu oro pela vida do teu povo. Meu Deus, aqueles familiares que um dia, meu Deus, estiveram na tua presença, na tua casa, mas hoje encontram-se longe. Meu Deus, foram saqueados, foram roubados, foram atraídos pelos prazeres desse mundo. Meu Deus, mas nós apresentamos a deles nas suas mãos, ó Deus, aquele filho, aquele esposo, meu Deus, eu creio que o Senhor tem poder de levar arrependimento, Deus, a cada coração. Meu Deus, ó Pai, nós oramos e nós cremos que as nossas orações não são vãs. Meu Deus, coloca as tuas mãos e abençoa, meu Deus, que haja libertação, que haja restauração. Meu Deus, aquele que um dia esteve na tua casa, pregava a tua palavra, adorava o teu nome, ó Deus, que ele venha retornar para os teus caminhos, Senhor, porque eu creio que nada é impossível para ti. Meu Deus, eu quero te pedir, guarda a nossa casa, a nossa família, meu Deus, livra, aonde as nossas mãos não podem alcançar, que o Senhor alcance, aonde os nossos olhos não podem chegar, que os teus olhos cheguem, Deus. Nós consagramos a nossa casa, a nossa família ao Senhor, e nós cremos, meu Deus, nas tuas bênçãos, nós cremos, ó Deus, na vitória, e nós aqui já te agradecemos. Te agradecemos, meu Deus, porque nós cremos que a tua vontade será feita, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.